Arthur, a gente sempre gosta de fazer o momento DeLorean. O que é o momento DeLorean? Que você entra na máquina do tempo e volta pro Arthur, criança, e a gente descobre os gostos infantis do Arthur. O que o Arthur assistia quando era criança, tanto no universo de desenho quanto no universo de filmes? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu gostava muito de assistir TV a cabo, Cartoon Network, eu me lembro agora, tentando puxar da memória, assim, então peguei aquela geração do Vaca e Frango, do Dexter, Meninas Superpoderosas. Originais, né? Os originais, o Johnny Bravo Dexter. E tal. Johnny Bravo hoje é impossível acontecer, né? Extremamente o Johnny machista, Bravo, né? Exatamente. Cara, era incrível como era realmente, tudo era muito bom, né? Até Meninas Superpoderosas, você olhava, era um desenho mais pra meninas, vamos dizer assim, pensado com esse público mais feminino. E, cara, era maravilhoso, era bom, incrível. E tinha vários... Todos esses programas, todos os episódios, eles passavam uma mensagem ali, uma mensagem familiar, uma mensagem de coragem, de esperança, sabe? Eram mensagens muito boas. De todos, o que eu mais gostava era o Dexter, e aí eu tinha um grupinho da rua, assim, porque eu morava em rua fechada, né? Então, cara, a gente meio que gravava alguns episódios de cabeça, sabia algumas falas, tipo, omelete de fromage, sabe? sim, Essas incrível. coisas assim. O laboratório de Era Dexter. maravilhoso. E aí, eu lembro que... Eu não sei se vocês pegaram isso. Lá no Rio de Janeiro tinha... em alguns shoppings eles faziam tipo um momento cartoon futebol, cartoon não sei o quê. E aí tinham pessoas vestidas com os personagens mesmo. Olha que legal. Então, tipo, tinha o Johnny Bravo, assim. Coisa que você vê, sei lá, no parque da Turma da Mônica, que tem os personagens, né? Você tinha, sei lá, as Meninas Superpoderosas, você tinha o Johnny Bravo, você tinha todos aqueles personagens, a Vaca e o Frango, os pais lá pela metade, assim, aquela Sim. loucura, Coragem com o Covarde. Esse Coragem era Cachorro incrível. idiota. cara. Coragem, eu tinha medo no início, quando eu era criança. Não, ela tinha uns E o negócios velho assustadores. velho Era. assustava ele, né? O velho... O Eustáquio. O Eustáquio. É. E aí você cresce e percebe que você virou o Eustáquio, assim, tipo assim, que é um velho reaça, assim, contra toda essas questões loucas aí de hoje em dia, né? Muito bom. E desenho, ok. E quando você era criança, quando você começou a se interessar por filmes, tem aquele filme que te marcou ali na infância, falou, putz, eu assisti 300 mil vezes aquele filme. Cara, eu acho que eu vou falar alguns clichês, assim, do tipo Meu Herói de Brinquedo, Excelente, sabe? Que é de Schwarzenegger. Natal. Schwarzenegger. Eu ia comentar também, eu lembro, é um filme que é meio B, assim, eu acho meio ruim, inclusive, Mas é mas aquele eu filme ruim que gostava. amamos. que é A Chave Mágica, eu acho que era isso. Que Ou era um Chave garoto... Mestra. Não, A Chave Mestra era é muito terror, bom, né? mas era meio terror. Isso. Da menininha lá e tal. Sim. Do cacete, eu gosto até. Agora, eu acho que era a Chave Mágica, era isso? Que Tem era um um- moleque meio Essa eu não esquisito. É isso aí. Que ele botava... Ele tinha um lugar, tipo uma Que ele tinha um caixinha de índio. brinquedo, e ele tinha um índio, Pequenininho. e tinha um outro personagem também, que eu acho que era um cara do faroeste. É isso aí. Um cowboy e um índio. É isso aí. E ele botava o índio dentro desse lugarzinho, ele fechava, ele girava a chave, e aí quando ele abria, o índio tava, tipo, meu ouvido, uma coisa meio Uma Noite no Museu dos anos 90. Tá Clássico da Sessão da Tarde. ligado? Isso, eu lembro mais ou menos desse filme. Ah, claro, Jurassic Park, depois... Quantos anos você tem, Arthur? Tenho 32. 32, novo, hein? É novo. Acho que vai se dar mal no desafio dos 30. Mais um. Será? Vamos tentar, Mas é uma vamos lá. decepção gigantesca, né? Porque trabalha com Não, isso. vamos tentar. Eu tô esperando muito de você nesse desafio. Vambora, tá? vamos tentar. Vou esperar muito disso. Bom, se for pra saber nomes de atores e atrizes globais de todas as novelas da década de 90, eu já... Tu era noveleiro? Cara, é porque o meu avô era noveleiro. Então eu ficava muito também na casa dos meus avós, eles moravam na mesma rua ali que eu. E a gente, toda sexta-feira, a gente ia pra casa do meu avô e da minha avó almoçar, né? Antes de ir pro colégio. E o meu avô sempre, cara, quando eu chegava do colégio, ele tava vendo todas as novelas Ah, isso é possíveis. Ele clássico. pegava a novela das 6, Aí que era de embocava. época. É. Aí depois ele pegava a das 7, aí a das 9, ele assistia o jornal. Então, às vezes, eu tava lá na casa dele e eu acompanhava algumas coisas. Então, assim, todas essas novelas muito famosas que a gente lembra, tipo Senhora do Destino, Senhora do Avenida Destino- Brasil. Senhora do Destino é a maravilhoso. da... Da Suzana Vieira.
É, que tinha E a Renata Sorrá. que era a Nazaré. Nazaré Tedesco. Nazaré virou ícone, Isso. meu. Empurrando Essa na aí. escada. Isso, matava os caras de escada. assassino. Isso. Ô, Bruninha, você pode ligar o ar-condicionado pra gente, por favor? Galera, aqui é resenha ao vivo, tá? A gente vai falar assim mesmo e é isso aí. E a gente também era noveleiro, tá, Arthur? Aham. A gente era noveleiro e nossos avós e nossos pais seguiam nessa mesma linha. Era a sequência de novelas, porque era na época que a Globo fazia boas novelas. Sim, não tinha streaming, É. não tinha nada disso. E assim, você E nas ficava... novelas não tinha lacração, não tinha linguagem tinha. neutra, não tinha nada Não disso. tinha, Era- não tinha. De vez em quando eles queriam... Eu acho que a novela, ela tinha... As novelas da Globo, elas tinham capacidade de entreter você em todos os núcleos, tinham vários núcleos, Sim, sim. né? E eles conseguiam fazer boas amarrações, Sim. bons vilões, boas histórias, que não ficavam nessa superficialidade da identidade que é o que a gente vê hoje. É claro que as novelas, elas impactam, né? Hoje não tanto quanto antigamente, Ditava a moda. mas ditava a moda, a Isis Valverde lá usando aquela roupa lá da comunidade, todo mundo começou a usar. Sim. Ou os bordões também, né? Tem um bordão do Zé Wilker, né? Aquele do Fenomenal, por exemplo. Deito que eu vou lhe usar. Isso. Deito que eu vou lhe usar era... Pô, Coronel Justino. Esse Isso. aí era... o Deito que eu Clone, vou lhe o Caminho usar. das Índias também, né? O Clone, pô, lembra Claro. a Giovanna Antonelli, o Murilo Benício. que fazia os 3 irmãos lá, É. aí o que morreu, aí tinha o Doutor Albieri. Doutor Albieri. Pô, Albieri virou apelido pra gente que tinha sobrancelhão. Sim, sim. Porque ele sim. tinha um sobrancelhão assim, ó, sobrancelha Sim. de Albieri, hein? Então, assim, eram clássicos e, claro, ditava também comportamento. Então, óbvio que a TV, quando falava, por exemplo, de assuntos como divórcio, né? Então, ajudou a divorciar uma galera, Sim. assim, a Eu levar acho que uma teve galera até- para um outro caminho aí, Sim. porque a TV tem, de fato, Essa influência, essa né? influência, Eu esse acho que papel. teve até uma matéria que você falou agora, me veio esse lampejo. Teve até uma matéria que saiu em algum portal que em um determinado momento das novelas da Globo aumentaram o índice de divórcio e Sim. eles atrelaram uma parte deste percentual para as novelas da Sim, Globo, porque sim, sim. tinha muito conflito de relacionamento, Sim, né? Sim, sim. Muito cara que... promiscuidade também. E aí tinha o cara aquela família que eles botavam como uma família tradicional. E aí o cara tinha amante, não sei o quê. Então, isso, claro que acontecia, né? Sim. Tudo bem que é de certa forma um reflexo também da nossa sociedade, mas claro que impacta, né? Bom. Obviamente impacta. E falando em novela, a gente tava falando da lacração. A gente fez um episódio do Mundo Fizemos- Invertido lá sobre fizemos novelas. de novela. Eu puxei aqui, olha que maravilhoso. Hoje o selo da linhagem de lacração haveria na novela Vira-Lata. Você lembra o nome dos personagens? Claro Vou que dar lembro. Vou dar uma palhinha pra você. Por favor. Ó. Humberto Martins era Lenin. Olha só. Aí você tem aqui o Marcelo. Marcelo Novaes era Fidel. Hum. São irmãos. E aí tinha Lenin o e outro... Fidel são irmãos. E o outro irmão que era o Luciano, que era Diogo Mussolini. Que era apelidado de Mussa. Sim. Era a habilidade de Mussa. Então a gente já vinha aqui uma É. De movimentação. onde eles tiraram essas referências? né? Hoje, né? E eram os personagens do bem, né? Exatamente. E já tinha uma inclinação. E eram 3 irmãos que Sim, tinham um laço muito bonito. Sim. Né? Inclusive o Mussolini, que era o Humberto Martins. Era o Mussolini que era o Humberto Martins? o Mussolini era o... Diogo Mussolini era o Luciano Viana. E O o Humberto Era o Martins... Lenin. E o Humberto Martins morre no final. É. É triste. E bem o triste. antagonista, ele tinha o apelido de Mito nessa novela. Falar em mito. Ah. Falar em mito. Interessante, tá ok? O número do seu podcast é o 17. Pô, olha só. Não foi combinado. Não, Esse mas aqui é o podcast. completamente- Daqui a pouco vão ter os cortes, né? A Linhagem galera vai falar, fascista. olha lá, Brasil Paralelo. É, fascista.